Olá, pessoal, boa noite. Então, novamente aqui, né? Estamos hoje, dia 27 do 12, 27 de dezembro já do ano de 2019, findando aí mais um ano e dando continuidade naquela palestra que nós iniciamos naquela sexta-feira passada. Volto a lembrar que eu estou seguindo aqui o livreto do editado, né, escrito, organizado pelo Celso Nunes, juntamente com a sua esposa, Maria Inês, e outros amigos litáuricos, né? Então, é este livro, este livreto aqui, que eu estou utilizando, né, para que todos possam entender aí que é baseado neste livro, neste livreto, que fala muito sobre o nosso tema, né, que é sobre a apometria e as personalidades múltiplas, ou seria novos rumos para a desobsessão, ou novos rumos para o tratamento psicoterapêutico da alma, né? Então, este é o nosso tema, é um aprofundamento assim na apometria. E então, dando continuidade na onde nós paramos naquela sexta-feira, lembrando que hoje, né, já tem aí muitos consultórios médicos, muitos médicos, né, que orienta para quê? Para o autoconhecimento, orienta para fazer meditação também, yoga, reiki, dentre muitas outras técnicas espiritualista, holística, né? Então, nós, do grupo de apometria Ramatiz, do Instituto Geásia Mais, estamos nesta tarefa, nesta, digamos que, responsabilidade, também junto com vários outros grupos, aí agradeço a oportunidade do Hugo, né, e da Camila, de ter aí aberto aí esta porta para a gente poder divulgar este trabalho fantástico, né, da apometria e as personalidades psíquicas, ou seria novos rumos para o tratamento da alma. Né? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Agradecimento a todos que estão chegando agora, uma grande boa noite, muito boa noite para todos, e que todos nós consigamos entender, compreender aquilo que aqui está sendo exposto, né? Porque quando se trata destes assuntos, né, da alma, né, eu tenho uma psicologia como sendo a terapêutica da alma, embora grande parte dos psicólogos não tem, mas o nosso grupo tem. Então, boa parte, relembrando aqui o que nós falamos naquela sexta-feira, que boa parte do conteúdo desse trabalho que está sendo exposto aqui na sexta passada e hoje se baseia inteiramente no modelo proposto pelo J.S. Godinho. Muitos, então, dos conteúdos aqui expostos, né, foram extraídos dos vídeos, sites e livros editados pelo J.S. Godinho. O que nós vem assim fazendo, né, com muito empenho, até agora há pouco mesmo estava falando com o Hugo, muita necessidade e, infelizmente, pouca boa vontade dos trabalhadores, dos médiuns, daqueles que se dedicam um tempo, uma, duas, 3 horinhas na semana, né, para ajudar, né, voluntariamente as pessoas necessitadas. Então, a cada dia que passa, nós tentamos formar através dos cursos, né, inclusive aqui na nossa cidade, em São José do Rio Preto, nós estaremos ministrando o curso da apometria e as personalidades psíquicas
nos dias 25 e 26 de janeiro de 2020. Então, esses conteúdos foram extraídos dos vídeos, sites, livros editados pelo J.S. Godinho, o que nos vem ajudando e melhorando o nosso entendimento sobre as questões psíquicas do ser humano. Pois bem, o esclarecedor, voltando a falar na onde nós paramos, né, pode fazer, porque às vezes tem aquela pergunta, como saber quando é um espírito que está incorporado ou quando é uma personalidade que está incorporada? Então, como podemos saber quando é um desencarnado que está incorporado e quando é uma personalidade, um encarnado que está incorporado, sintonizado, acoplado, manifestando no médium? Então, o esclarecedor ou orientador, né, ou dialogador, antigamente dizia-se doutrinador, né? Então, o esclarecedor pode fazê-lo perceber passando a mão levemente pelo cordão, sem encostar, é claro, sem encostar no médium, ou mentalmente tracionando, puxando energia com o estalar do dedo, como se estivesse puxando o cordão, né, através desses pulsos magnéticos estalar dos dedos. E se o médium, se o sensitivo, se aquele trabalhador que está manifestando aquela entidade, aquela presença, se ele sentir esse puxar, como se estivesse puxando o cabelo dele para trás assim, isto significa que é uma personalidade, né? Que é um encarnado que está sintonizado com o médium. E quando ele não sentir nada disso, se trata, ou os fatos estão apontando que seja outra consciência, que seja um espírito, que seja um desencarnado que está manifestando naquele trabalhador, naquele médium, tá? Lembrando que nós falamos na sexta-feira, que às vezes ele não manifesta o comportamento por não ter a mediunidade ostensiva, dinâmica. E às vezes ele então vai só captar, sentir e dizer para o orientador o que ele está vendo e o que ele está fazendo, né? E com a ajuda do esclarecedor, do orientador, né, do dialogador, vai se aplicando as técnicas. E aí vai se fazendo um trabalho maravilhoso. Então, nós vamos falar aqui de onde nós paramos na sexta-feira. Corpos, níveis e subníveis. O modelo de trabalho proposto é um conjunto de procedimento ou técnicas terapêuticas destinada a quase que 90% do seu potencial para o atendimento de encarnados e não para desencarnados, com a projeção da consciência ou que trabalha com a dissociação da consciência. Tanto que quem trouxe esta técnica, né, o senhor Luiz Rodrigues, porto-riquenho, ele não era espírita. Então, ele trouxe essa técnica, a apometria, que até chamava hipnometria, né, para trabalhar nos consultórios, para trabalhar com o encarnado, né? O doutor José Lacerda de Azevedo, então, grande mestre, ele que viu a rica possibilidade, né, real de introduzir a apometria, né, nos trabalhos desobsessivos, utilizando o quê? A mediunidade, né? Alguns recursos servem para trabalhar na desobsessão, como o próprio Dr. José Lacerda de Azevedo viu essa rica possibilidade. Então, alguns recursos contidos na apometria, né, técnicas servem perfeitamente para trabalhar na desobsessão convencional. No caso de espíritos, porém, o modelo e seus recursos são para tratar pessoas. O ideal para esse modelo de trabalho são pessoas com mais capacidade sensitiva, né? Todos nós somos médiums, né? Tem os médiums estáticos, que não notam, que não percebem, mas tem os médiums fenomênicos, dinâmicos, que percebem, sentem. Tanto um como o outro precisa estudar. Precisa estudar para educar aquilo que ele já tem. Não é nem desenvolver, porque ele já tem. Então, é educar a mediunidade,
educar a sensitividade para dar menos trabalho para a espiritualidade, né? E ver onde ele pode colocar ou estar sendo colocado aquele recurso dele, aquele dom dele, né? Para ajudar o necessitado. Então, o ideal para este modelo de trabalho são pessoas com mais capacidade sensitiva, com maior facilidade para a captação do bloco psíquico, da leitura desse conteúdo. Neste modelo, temos a facilidade e condições de trabalhar com a estrutura perispiritual, né? Com os corpos sutis, que são, principalmente com os 3 corpos sutis, que nós vamos falar aqui. Estes que fazem parte, que são os veículos de manifestação do espírito. Esses 3 corpos sutis, o astral, o mental inferior, o mental superior, são os que influenciam diretamente a nossa vida. Então, são o corpo astral, por ser o quê? O decodificador das emoções. O mental inferior, que é o corpo dos 5 sentidos, é o corpo dos 5 sentidos e do intelecto, né? O corpo mental inferior. Então, são as personalidades impulsionadas pelos atributos que revela esse corpo, que vão estar apegadas aos vícios e aos prazeres mundanos. Já o mental superior, que é o corpo que decodifica a vontade, a intuição e a imaginação. Então, vejam bem, nós estaremos acessando as personalidades múltiplas, né, mais especificamente, impulsionadas pelos atributos que revela o mental superior. Ele que decodifica a vontade, a intuição, a imaginação. Então, as personalidades impulsionadas por estes atributos que revela esse corpo mental superior são as personalidades que estarão ligadas a eventos passados, tipo onde ocupou um cargo alto, foi um poderoso, foi um general, foi um coronel, mas não utilizou o poder com sabedoria. Então, estas personalidades, muitas vezes, dão muito trabalho para o esclarecedor e para o médium ou para o sensitivo, porque elas estão arraigadas, elas estão, assim, fixas naqueles momentos, naquelas épocas em que mandou e era obedecido. E ai de quem não obedecia, né? Eram punidos, eram torturados, eram mortos. Então, muitas vezes, a pessoa hoje traz uma personalidade múltipla que vive tentando assomar o corpo físico, ditando os comportamentos de outrora. Então, às vezes ele chega, olha, nem eu me aguento, eu não tenho amigo nenhum, eu sou muito mandão, eu sou muito isso, aquilo, eu não tenho condições de lidar com esta situação. Automaticamente, os trabalhadores, o grupo de apometria que estuda, vai focar onde? No corpo mental superior, ou seja, nas personalidades múltiplas, né? Passado, que vem do nosso inconsciente, ligadas aí em existências que foram poderosos e que não utilizaram o poder com sabedoria. Então, deve trazer esta personalidade para a incorporação e ser tratada. Que a palavra-chave é essa, ser conscientizada, que ele não está mais naquela época, que agora os tempos são outros, para ele tirar aquela farda, para ele entrar em harmonia com a proposta encarnatória, ou seria eclipsar-se. Então, se uma personalidade dessa, fardada, general, coronel, incorporar num centro, num trabalho desobsessivo, tradicional, comum, né, sem conhecimento da apometria, das personalidades, os irmãos vão tratar ali aquela personalidade do próprio paciente como um espírito obsessor. E é isso que está ocorrendo muito nas casas que não estudam. Bem, por isso, então, trabalhamos mais intensamente com esses 3 corpos sutis. O corpo mental superior, o corpo mental inferior e o corpo astral. E o que trazemos para a mesa mediúnica não são os corpos. Não são os corpos que incorporam, e sim os conteúdos deles. Então, o que trazemos para o trabalho mediúnico
não são os corpos sutis, embora exista perfeitamente condições de trabalhar com os corpos sutis, com a cromoterapia mental, né? Então, o que trazemos para o trabalho mediúnico não são os corpos, são as personalidades múltiplas, os elementos denominados personalidades múltiplas e ou subpersonalidades. Projeção ou projeções da consciência, que são aqueles ou aquelas, né, do passado, que foram acordadas ou despertadas, ou as subpersonalidades, que são as projeções do agora, as projeções do momento atual, da vida atual. Então, são os instrumentos de interação com o meio e com as outras pessoas. Corpos, como eu disse, né, trabalha-se com a cromoterapia. Eu, geralmente, utilizo muito o amarelo-limão para limpar, para desobstruir. Utilizo muito a cor violeta luminosa nos corpos sutis, né? No caso, mental superior, mental inferior, corpo astral, o violeta para regenerar, para fazer o que? A reconfiguração do mesmo, tirar os miasmas que ficam muitas vezes impregnados nesses corpos sutis, né? Falando aqui agora mais especificamente dos corpos mental superior, mental inferior e corpo astral. Então, para que nós utilizamos, aí repetindo, né, a cromoterapia mental? Para retirar agregados ou sedimentos de energias negativas que possam estar, como eu disse, impregnados, aderidos nos corpos. E para isso se faz o quê? Aquela técnica, um afrouxamento da coesão molecular dos corpos sutis. Não um desdobramento deles, não, ou seja, um deslocamento dos corpos sutis. Até porque, deslocando os corpos sutis, a pessoa fica meio que abobada, fica meio que, vai ficando meio tonta, né? Então, apenas ocorre nestes momentos de tratamento com a cromoterapia nos corpos sutis, um afrouxamento da coesão molecular dos corpos sutis, níveis e subníveis, não um desdobramento, ou seja, um afastamento, né, para facilitar o trabalho em suas dimensões. É um trabalho, gente, mental, que produz efeito físico real, certo? Estou vendo aqui que tem algumas perguntas, né? Alguém, né, que manifesta um comportamento, aqui a Dayana Camp, né? Meu irmão tem esse comportamento, ele não sabe lidar com nenhum sentimento. Ele tem personalidade do passado? Sim, ele pode ter não só uma personalidade do passado, como pode ter 2, 3, 4, 5 personalidades do passado, querendo acoplar, querendo assomar o corpo físico. O que é assomar? Incorporar, né? Ditando aí comportamentos de passado. Então a pessoa fica perturbada, a pessoa fica com um problema que precisa de passar num trabalho de apometria, que trabalhe com as personalidades múltiplas e subpersonalidades, que trabalhe com as personalidades psíquicas, porque senão não vai adiantar muito passar num trabalho que mesmo que faça apometria, mas não trabalhe as personalidades. Desculpa. Então, o que precisa? Acessar estas personalidades, conscientizá-las, né? E encaminhá-las, porque após esse trabalho, a própria espiritualidade do bem, os próprios terapeutas do espaço, do mundo espiritual, vai, depois que receber a alta, estas personalidades múltiplas, no caso, vão aproximar da consciência física, ou reacoplar, né? Ou aquilo que eu falo, eclipsar-se na proposta crística individual. Compreendem? Então, respondido esta pergunta, diz aqui também a né, sem tabu, Fernanda Cristina Rodrigues, depressão e pensamentos suicidas, me ajuda? Então, isso são influenciações, pode ser de personalidades múltiplas, ligadas a épocas que suicidou,
pode ser influenciações de espíritos, também de desencarnados, que sugestionam o suicídio, né? Pode ser um aparelho, um chip, um aparelho desorganizador, um chip. Isso é obsessão eletrônica, implantado na pessoa, na mente da pessoa, sugestionando ela ao suicídio. Então, muitas vezes, a pessoa acaba tendo essa atitude negativa, interrompendo a vida física, mas lembrando que esse tipo de morte, o suicídio, Fernanda, é o pior tipo de morte que existe, porque o suicida, ele apenas morre o corpo físico, né? O espírito não desencarna facilmente do corpo físico daquele que cometeu o suicídio. Embora hoje as coisas estão mais ligeiras, as coisas estão mais rápidas, mas ele sofre as consequências, porque quase sempre o suicida no astral, quando ele comete esse ato, né, interrompe a vida física, ele quase sempre é ridicularizado. Ele é considerado, quase sempre, um trânsfuga da vida física. Então, gente, é preciso ter muito cuidado, porque vem esses pensamentos de querer acabar com tudo, né? Acabar com os problemas suicidando. Será que vai acabar? Vai piorar, porque, segundo Emmanuel, o espírito que escreveu pelas mãos de Chico Xavier, né? O médium mineiro, Francisco Cândido Xavier, ele diz: você vai sair da morte quantas vezes for preciso, mas da vida, jamais. Por quê? Porque o espírito não morre, tá bem? Então, aqui também tem perguntas, né, sobre relacionamentos amorosos, claro, claro que se trabalha. Quantas vezes nós abrimos a frequência daquela pessoa que não é feliz no relacionamento amoroso, né? E o que ocorre? Ao abrir a frequência, o que é? Ao sintonizar com as possíveis causas geradoras dos problemas difíceis, dos bloqueios nos relacionamentos amorosos, né? Aqui está perguntando a Floraci Dantas Garcês, né? Muitas vezes ele está ligado, porque lá no passado fez um pacto amoroso, tipo assim, eu sou seu e você é minha para sempre. E isso atrapalha muito, porque não é assim que funciona. Ninguém é de ninguém. Então, um reencarna e o outro não reencarna. E aquele que não reencarnou e que fizeram o pacto junto, fica ali, policiando, né? E boicotando, atrapalhando os relacionamentos amorosos pelo fato de ele estar fixo naquele pacto de amor lá do passado. Então, para quem está perguntando aí sobre aonde consegue esse trabalho, né? Entre no site, como diz aí a Ana Maria Santana, a minha esposa, Ana, gratidão pela resposta, né? Entre no site da Camila, ela crê que tem contato das casas espíritas. Entre no site também do JS Godinho, né? www.olus, com H, né? oluseditora.com.br, que lá vai ter a relação das casas apométricas do nosso Brasil, né? Do mundo inteiro. Então, conforme a conduta da pessoa, no caso dos pensamentos e das atitudes de forma inadequada, vai certamente afetar a composição e ação dos corpos, fazendo com que eles vibrem de forma incorreta ao que foi proposto, né? E a personalidade física vai sofrer as consequências. É quando ocorrem as dissociações da consciência. O que acontece, então? Desestabiliza essa estrutura, ou melhor dizendo, desestabilizada esta estrutura pela necessidade de reciclar memórias, comportamentos, crenças, preconceitos, conceitos equivocados, informações desatualizadas, armazenadas nos corpos, níveis e subníveis, surgem a insatisfação e as distorções na manifestação da personalidade física, gerando projeções na forma de subpersonalidades. Toda pessoa insatisfeita faz isso.
E também o acordar das personalidades desarmônicas, né? Então, a gente faz esses pactos, né? Conforme está dizendo aí a Gláucia, né? Ah, pois meu marido acha que sou propriedade dele, diz que até depois de morto vai ficar comigo, etc, etc. Meu Deus do céu. Vai dar um trabalho para a gente, né? Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, nós precisamos de ter muito cuidado, porque hoje se faz esses pactos ingenuamente, né? Vai lá e faz esses pactos de amor eterno, e não é assim que funciona, correto? Exemplo prático. A pessoa não está doente por ter uma enfermidade. Ela está doente por estar conservadora demais, estar desatualizada. O próprio processo evolutivo vai mexer com ela para fazer com que ela recicle, né? Para fazer com que ela atualize esses conteúdos. Daí, então, surge a enfermidade. E a enfermidade está como que uma sinalização, tipo assim, sinalizando que algo está errado. E a grande maioria das vezes são personalidades múltiplas que está manifestando um descontentamento com a atual encarnação. Desejos contidos, inadequados ou reprimidos costumam criar personalidades. É normal e natural a pessoa conter um desejo e automaticamente é projetado um conteúdo que vai atender essa necessidade. É natural encontrar, por exemplo, em lugares como o astral inferior ou em regiões do umbral, né? Quando eu falo umbral, gente, para vocês entenderem, porque eu sei que muita gente que está nos assistindo aqui não é espírita, né? Não é espiritualista, às vezes é católico. Então, o que é umbral? Né? Esses dias eu fiz terapia de um médico, ele falou assim, o que é umbral? Eu falei, umbral é uma região negativa, inferior, né? É como os católicos falam, purgatório, os crentes falam, é o inferno. Então, isso tudo está dentro da gente, né? É um estado de vibração, correto? É normal a pessoa conter esses desejos e automaticamente é projetado um conteúdo que vai atender essa necessidade. Então, é natural encontrar, por exemplo, em lugares como umbral, né? E quando eu falo umbral, está bem diferente de antigamente, viu, pessoal? Isso é até polêmico dizer. A espiritualidade benfeitora tem nos informado, e os médiuns também, que se desdobram, que vai até essas regiões do umbral, já não tem mais aqueles gritos de horrores, ainda já não tem mais aquele desespero. Então, em vários locais do umbral já se implantaram hospitais, postos de socorros. Então, a grande maioria dos que povoavam o umbral estão encarnados. Tá? Então, falando isso, é natural encontrar, por exemplo, né, em lugares como umbral, em determinadas áreas, projeções de pessoas encarnadas, como falamos isso na sexta-feira passada, praticando suas necessidades contidas ou reprimidas. Ele é um santo aqui, mas em desdobramento ele está lá no Vale do Sexo, se divertindo. E é horrível estes vales, né? Onde se desdobram e vão para estes lugares, roubando, puxando, vampirizando a energia física da pessoa. Então, quando uma personalidade está numa região inferior dessas, o que ocorre? A pessoa levanta no outro dia cansada, desanimada, apática, sem força. Então, projeções e desdobramentos ocorrem, gente, o tempo todo. Precisamos compreender isso, o porquê das nossas dificuldades. Na verdade, nós produzimos múltiplas projeções e ou desdobramentos, e podem acontecer vários simultâneos, sem que a pessoa se dê conta, sem que ela perceba. Então você se projeta ou se desdobra. Em quais momentos? Vamos ver alguns aqui. Então tem algumas perguntas, né?
Por vezes sinto um calor no meu corpo muito forte, quase não aguento, por segundos, e mãos suadas, o que será? Isso aí, minha amiga Débora Batista, isso significa ectoplasma, né? Uma das causas são a mediunidade não trabalhada, são desdobramentos desarmônicos. Então, seria interessante você fazer um curso da apometria, estudar estes assuntos, porque você pode estar doando aquilo que está fazendo mal para você. Então, você pode estar ajudando uma pessoa, né? E se não ajudar, se não doar essa energia, ela vai vencer o prazo de validade dela, porque tudo tem um prazo de validade. E vai o que? Estragar, e vai somatizar no corpo físico, na forma de dissabores, de doenças, né? Outra pergunta que está aqui, Rosângela Poterico, por que tenho tantos problemas, nada dá certo, saúde, amor, minha falecida mãe dizia que o meu avô praguejou nossa família, pode ser isso, dizem que tenho dom, pois tem coisas que vejo e acontece. Pois é, o mesmo assunto, precisa de estudar, educar a mediunidade. Primeiro passar no atendimento, né? E ver as possíveis causas desses problemas vivenciados por você. Né? E aqui a Ângela Baldini, né, está dizendo sobre ansiedade e síndrome de pânico é espiritual? Na maioria das vezes. Quantas vezes a pessoa que tem ansiedade, né, concreta ou não, ela está presa lá no passado, presa mesmo, aguardando a sua sentença. Geralmente, na Inquisição, ocorreu muito isso. As pessoas, as bruxas, né? Os bruxos eram perseguidos, presos, e ficavam ali sendo torturados, aguardando em ansiosa expectativa para ver o que é que ia ser dele. Então, outras vezes um médico que demorou para atender um paciente, quando chegou lá ele morreu, ele faleceu, não deu tempo dele chegar, ele vai ser aquela pessoa hoje apressada, ele vai ser aquela pessoa hoje ansiosa. Então, tem muito desse assunto da ansiedade. A síndrome de pânico também, quando não é provocado por espírito, né, são personalidades ligada naqueles quadros de guerras, quadros de torturas. Então, todos que sentem, né, espíritos e energias negativas, precisa de estudar mais para poder lidar melhor com esta situação. E quando você vai no local, então, e começa a sentir sono, começa aquele bocejar, aquela abrição de boca, trabalhe com a cor violeta. Trabalhe com a cor violeta, que tem um alto poder de transmutação, um poder de transmutar, usinar aquelas energias que muitas vezes não são sua, mas são do ambiente ali, das pessoas que estão naquele ambiente, projetando aquela energia negativa. Ainda é a pergunta, qualquer pessoa pode passar por desdobramentos? Qualquer pessoa pode passar. Quando você citou sobre cansaço, mal-estar, noites mal dormidas, sim, é passando da hora de passar um atendimento desse e ver as possíveis causas, né, desses desdobramentos desarmônicos. Possivelmente tem personalidades desdobradas ainda trabalhando como escravo numa região do astral inferior, ainda se divertindo em regiões do astral inferior, né? Então precisa de ver. O que adianta você não beber uma gota de álcool, mas à noite desdobra enquanto seu corpo dorme e encosta perto de alguém que bebe a noite inteira? Então amanhece cansado, com ressaca, como se tivesse bebido muito. E fisicamente não bebeu, mas astralmente bebeu bastante. Bem, gente, então nós paramos aqui. Nós produzimos múltiplas projeções e desdobramentos e pode acontecer vários simultâneos, sem que você perceba, sem que você se dê conta, sem que você consiga entender o que está acontecendo. Então você se projeta ou se desdobra em quais momentos? Vamos ver aqui alguns desses momentos. Por exemplo, para enfrentar uma nova situação, se incorpora alguns dos eus, né? Personalidades múltiplas, por estar apegado a uma coisa ou a uma situação, por querer afastar de alguma coisa ou de alguma situação, para desempenhar uma tarefa difícil ou uma tarefa que não é tão difícil assim, mas que é uma nova tarefa, certo? Criar dificuldades para alguém, por estar inconformado com a atitude
da consciência física, muitas coisas acontecem, né? Outro fato bem interessante é que cada pessoa que atendemos desperta algum aspecto negativo que ainda devemos trabalhar em nós, né? Olha só, o trabalhador está atendendo um paciente ali e, no atender, desperta algum aspecto negativo nele próprio. Ou então já está desperto e a pessoa em atendimento nos dá a oportunidade de trabalhar melhor e explorar mais este aspecto. De certa forma, estamos colocando em prática a lei que diz o quê? Devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então, tem gente aqui perguntando, né? Então vivo, né, a Rosângela, então vivo em desdobramento todo dia, cansada, sonolenta, não durmo, me bato noite inteira e vivo cansada, dia e noite, passando mal. Sim, com certeza, desdobramento desarmônico, precisando de acessar, ver se tem também presença espiritual, aproveitando esta situação, né, para você não dormir direito. Olha só, isso eu falo já nas minhas palestras, é um caso que foi atendido, né? Uma vez, a mulher chegou com olheiras, não dormia, mesmo com remédios psiquiátricos fortes, ela não conseguia dormir. E quando então nós abrimos a frequência, nota-se que ela não dormia, sabe por quê? Quando abrimos a frequência, já tinha 3 espíritos incorporados nos médios. E os 3 falavam assim, não, tio, nós não deixamos ela dormir, porque se ela dorme, ela desdobra. E ela vem bater em nós. Ao investigar melhor a situação, ela estava ligada a um passado onde ela era dona de escravos. Na configuração masculina, né, naquela época, e ela torturava, pegava pesado com os escravos. Então, os escravos estavam ali, incorporados, né? Um deles não era nem espírito, era a personalidade de um dos parentes dela. Os outros 2 eram espíritos. Depois veio mais também para a incorporação, outros médiuns, né? Que estavam ali fazendo turno, cutucando ela, batendo nela para ela não dormir, porque se ela dorme, ela vai lá bater neles. Então, nesse dia foi atendido não só essa senhora, que tinha insônia, né? O sono conturbado, como também os escravos que estavam perdidos no tempo e no espaço. Eles estavam lá sem saber que haviam morrido, físico, que havia já sido liberto da escravidão. Então foram todos conscientizados, encaminhados. A mulher teve que voltar no médico para ele poder reduzir a medicação dela, porque aí depois ela estava dormindo até demais, né? Então são certos aspectos, entre aspas, novos, que precisamos estudar melhor, né? Essa autoobsessão. E não só a obsessão, porque ocorre muito mais a autoobsessão do que a obsessão. Então, de certa forma, estamos colocando em prática aquela lei que diz: devemos fazer com o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. Correto? Definição dos terapeutas, segundo Philon de Alexandria. Comentários de Jean-Yves Leloup. O próprio nome desses filósofos, que chamamos de terapeutas, né, revela o seu projeto. Em primeiro lugar, porque a medicina que professam é superior àquela que vem sendo exercida em nossas cidades. Esta só cuida do corpo, mas a outra cuida também do psiquismo, atormentado por estas crenças dolorosas e difíceis de curar, que são o apego ao prazer, a desorientação do desejo, a tristeza, as fobias, as invejas e cobiças, a ignorância, o não conformar-se ao que é, e uma infinidade de outras patologias e sofrimentos. O terapeuta será um verdadeiro filósofo, se for capaz de relacionar cada coisa com sua causa primária. Cada coisa com sua causa primeira, a raiz do problema. Então, gente, né? O terapeuta será um verdadeiro filósofo, tá? Tem muitas perguntas aqui, eu vou tentando responder, né, na medida do possível.
É verdade, né? A Franciele está dizendo, é verdade que os trabalhos de desobsessão de mesa continuam no astral após a mesa mediúnica? Sim, minha irmã. Antigamente, nós aplicávamos a lei do acoplamento, né? Porque tem a primeira lei da apometria, que é a lei do desdobramento astral, a lei em que se baseia esta técnica, e tem a lei também do reacoplamento. Então, ao terminarmos o trabalho, fazemos a prece ali, e nós aplicávamos, então, a técnica do acoplamento, acoplando, acoplando, 2, 3. Um espírito que trabalha conosco manifestou-se no médium e disse o seguinte, gente, por favor, não aplicam mais esta lei aí do acoplamento ou do reacoplamento. Por quê? Porque quando vocês terminam aí, não terminamos aqui ainda. E os trabalhadores vossos, encarnados, médios, os orientadores, os dialogadores, eles são obedientes. E quando vocês já aplicam a lei, eles deixam tudo que estão fazendo aqui e voltam para o corpo físico. Então, nós falamos assim, mas então eles vão embora desdobrados? Não. É só não ter pressa de sair, levantar da cadeira e já sair, pegar o carro e ir embora. Vai tomar um chazinho, vai bater um papo, né? O Chico Xavier mesmo dizia que o centro começa a ficar bom, a casa espiritualista começa a ficar boa quando o trabalhador começa a perder a pressa de ir embora. Então, ele vai embora depois, já mais acoplado naturalmente. E às vezes ele, quando bota a cabeça no travesseiro, ele vai continuar o trabalho, sim. Então, aqueles médicos que têm esse compromisso, sim, o trabalho continua depois que é feito o trabalho. E na graça de Deus, né? Porque nós poderíamos muito bem, ao deitarmos, ao colocarmos a cabeça no travesseiro, pedir a Deus, fazer assim, eu quero trabalhar. Eu quero, durante o sono do meu corpo físico, já que o espírito não precisa dormir, eu quero então me desdobrar e participar da equipe que trabalha no bem. Olha que interessante, você está conscientemente dando autorização para esse trabalho magnífico, maravilhoso. Sinto muita dor na boca do estômago, quais emoções estão correlacionadas? Pois bem, Franciele, pode ser, né? Tem que abrir a frequência, estabelecer a sintonia dos médios com o seu psiquismo, objetivando acessar as causas geradoras desta dor que você manifesta na boca do estômago, né? Por quê? Porque pode ser uma época que você ingeriu veneno, né? E isso está correlacionado, certo? Pode ser que tenha um implante na região do seu estômago, pode ser que... Só nós estamos fazendo essa palestra aqui, vocês estão se desdobrando também. E a equipe do bem, aqueles que estão aqui assistindo aqui esse vídeo, essa palestra, estão sendo atendidos. Então, quantos de vocês não estão sendo libertos de aparelhos, de chip? Quantas personalidades vossas não estão sendo encaminhadas neste momento para um tratamento, para uma complementação do tratamento em regiões do astral benfeitor? Por exemplo, a Kátia, ter pesadelos e acordar com o corpo pesado e dor na nuca. Olha aí, desdobramento desarmônico, né? A Cláudia Pinto está dizendo, eu estou sempre doente, cada hora uma novidade, chego a passar muito mal, sem energia, como se estivesse em um outro mundo. De repente, tudo volta ao normal. Isso acontece desde a minha infância. Olha aí a necessidade de educar a mediunidade, de colocá-la no trabalho. Por quê? Porque aí tem personalidades múltiplas, vampirizando, sugando a energia da Cláudia Pinto, né? Espíritos também aproveitando dessa energia mediúnica não trabalhada e fazendo coisas que você, Cláudia, não concorda hoje. Ah, mas eu trabalho numa casa e utilizo a incorporação e trabalho na mediunidade. Então, você não está trabalhando como deveria trabalhar. Tem mais ainda a oferecer. Então, estude a apometria, né? Bem, em alguns centros espíritas, aqui a Franciele, né, diz, eles doutrinam muito depressa e acabam os médios ainda ficando com as sensações e percepções dos que ali se apresentam. Aí precisa de rever esse assunto, porque é natural o médium sair do trabalho com a mediunidade, né, com a apometria principalmente, com o desdobramento múltiplo, é mais normal ele sair melhor do que entrou. Então, se ele está saindo cansado, se ele está saindo com problemas, precisa de abrir a frequência e ver o que está faltando, o que está desejando ali, o que está precisando ser feito, né?
Então, problemas de coluna, né? Problemas de tensão permanente na região próxima à nuca, quase sempre são personalidades múltiplas, desdobradas, enraizadas em regiões do astral inferior. Então, é preciso acessá-las, resgatá-las. Então, gente, só resumindo, o terapeuta será um verdadeiro filósofo se for capaz de relacionar cada coisa com a sua causa primeira. Do livro Cuidar do Ser, de Jean-Yves Leloup, né? O terapeuta é também um ser que sabe orar, gente, pela saúde do outro. Isto é, chamar sobre ele a presença e a energia do vivente, pois só ele pode curar toda doença e com a qual ele coopera. O terapeuta, gente, ele não cura, ele cuida. É o vivente que trata e cura. O terapeuta está lá apenas para pôr o doente nas melhores condições possíveis para que o vivente atue e venha a cura e consiga vencer os desafios evolutivos. Então eu, mas o Hugo Lapa, né, também já pediu aí algumas vezes, peço para que, se você estiver gostando, se você estiver curtindo este programa, esta palestra, eu peço para que você curta, né? Então, peço para você curtir, se você estiver gostando, porque assim ajuda o nosso canal, o canal mais especificamente do Hugo Lapa e da Camila, a desenvolver mais, a crescer, porque é mais gente que vai poder estar assistindo e melhorando, e tendo uma vida mais saudável, tendo uma vida mais feliz, né? Mais tranquila. Bem, então, vamos aqui responder algumas perguntas. Parabéns. Vampiros negativos, tanto encarnados, né, como desencarnados, atrapalha muito a nossa vida. A outra pessoa aqui, a Simone, diz, né, boa noite, meu namorado está com problemas de uso de drogas e com dificuldade de libertação, passe no tratamento da apometria, né, com o desdobramento múltiplo, com as personalidades psíquicas. Entre em contato com algum grupo que atenda à distância ou com a presença. Se ele querer, desejar mesmo a libertação, será melhor. Agora, se ele não quiser, tem como você ser a ponte dele, você estar intercedendo por ele, né? E também tem outras perguntas. Estou me identificando com muitos aqui impressionantes sintomas idênticos. Estou muito grata por essas explicações. Gratidão também. Amando a palestra. Eu sonho muito e não durmo direito. Parece que fiquei a noite toda acordado. Então, precisa de abrir a frequência para ver. De repente, você não está dormindo porque está, quando dorme, desdobra. E dá de cara com aquela multidão de gente falando assim, venha me atender, você não falou que ia me atender? Você disse que ia me atender. É como se estivesse escrito assim na testa, pode vir que eu te atendo. E a hora que eles vão lá, você não atende ninguém. Então precisa de trabalhar a mediunidade, né? Esse trabalho, gente, no consultório chamado a captação das personalidades psíquicas, né? É um trabalho que você vai trabalhar os conhecimentos que você tem da apometria. Você vai trabalhar o psiquismo do paciente. Então, é perfeitamente normal se botar um preço, um valor nesse trabalho. Não estou falando daquele trabalho no centro, na casa espírita, espiritualista, que se trabalha com médiuns voluntários, onde vai se invocar o espírito, né? No consultório não se invoca o espírito. Trabalha o quê? O encarnado. Então é uma técnica anímica mediúnica, onde vai trabalhar os traumas que a criatura teve, onde vai trabalhar os episódios frustrantes, as personalidades múltiplas ligadas nestes eventos traumáticos. Os Exus e as pombas-giras auxiliam nos resgates astrais, olha, auxiliam e muito, viu? Então, muitos de nós precisamos estudar sobre os Exus. Muitos de nós precisamos estudar sobre as pombas-giras, porque são entidades lindas, maravilhosas, que, sem elas, nós não conseguiríamos fazer o nosso trabalho. Tá certo, Franciele? Então, por exemplo, quem é que vai resgatar as moças perdidas lá no Vale do Sexo?
os moços perdidos lá. Quem que poderá descer lá para resgatar estas nossas irmãs que estão ali presas, equivocadas, desequilibradas, se divertindo no Vale do Sexo? Senão uma entidade linda, maravilhosa, que você denominou aí pomba gira. Quem? Elas. Quem que vai proteger o trabalho espiritual quando se trabalha com apometria? Quem melhor do que os Exus? Então, ajuda sim, e muito, viu? Os Exus e as pombagiras ajudam muito, auxiliam muito nos resgates astrais daquelas personalidades que estão lá nas furnas umbralescas, que ninguém desce lá, senão o espírito na vestimenta, na configuração de um Exu, senão uma personalidade também nossa nesta configuração. Quem vai descer lá nas furnas umbralescas, senão um irmão nosso na vestimenta de um preto velho, de um índio, de um caboclo? Quem que vai poder desfazer um trabalho de magia tão sofisticado, senão esses irmãos que têm muito conhecimento? Eu, há uns 20 anos atrás, tinha preconceito no que se refere à Umbanda. Até eu ler um livro, um livrinho do Robson Pinheiro chamado Tambores de Angola. Quando eu li aquele livro, eu fiquei com vergonha de mim, porque eu não sabia nada. Não sabia nada de Umbanda. E condenava, sem saber o que era. Quando eu li esse livro, eu então comecei a conhecer um pouquinho assim. E falei, nossa, mas como eu estou com vergonha de mim agora. Então, gente, vamos estudar, porque é o estudo que há de abrir, né, a mente das pessoas. A apometria pode ser feita com uma pessoa sem conhecimento da mesma. A Neuza Terezinha Giacomelli está perguntando uma pergunta aqui, está questionando uma pergunta que foi feita num congresso internacional de apometria em Caxias, né? Então, o nosso grupo, o grupo de apometria Ramatiz do Instituto Geasia Mais, atende sim, viu, Neuza? A apometria, então, nós fazemos com a pessoa sem o conhecimento da mesma, até mesmo sem o consentimento da mesma. Então, por isso que a apometria, principalmente do nosso grupo, vem quebrando vários tabus. Por exemplo, o dependente químico que não quer se livrar da dependência, a mãe dele vem pedir ajuda. Você acha certo eu ir falar para ela que ele tem que vir aqui querer ajuda? Ele não quer. Então, nós não devemos nos colocar no lugar do outro e fazer com o outro o que nós gostaríamos que fizessem conosco? Ponto. É isso aí. Ah, o meu marido me agride quando ele bebe e derruba tudo a casa e fica assim me agredindo verbalmente e agora está fisicamente. Eu queria fazer apometria para ele. Não, nós não fazemos. Acha que nós vamos fazer isso? Se você tem que pedir para ele autorização para ele vir aqui. Não, e se ele não quer? Então, não tem nada disso de interferir no livre-arbítrio, no karma das pessoas. Nós temos uma técnica em mão. Nós temos uma técnica em mãos. Vamos usar ela ou vamos engavetar ela? Então, nós precisamos de utilizar o quê? O bom senso, o amor. Por quê? Nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Não é assim que está escrito? Então, devemos fazer o bem sem olhar a quem, certo? Então, gente, nós vamos hoje, assim, finalizando aqui o nosso trabalho, respondendo algumas perguntinhas aqui que tem, né? Como posso ajudar outra pessoa doando minha energia para me sentir melhor? Bem, Débora Batista, por exemplo, você pode fazer um estudo sobre o passe, né? O passe magnético, o passe espiritual, e aplicar o passe nas pessoas. Pode ser que já resolva o seu problema. Pode ser que você precise de trabalhar na mediunidade de incorporação. Então, tem muito disso, precisa de ver, né? Qual que é o melhor jeito, o melhor remédio para você.
Pode repetir o nome do grupo de vocês, por gentileza? Grupo de Apometria Ramatiz do Instituto Gease a Mais. Sou do Centro de Apoio e Desenvolvimento Espiritual em Fortaleza. Olha lá, tem mais gente aí, né, se colocando à disposição, né? Ó, aprendo a cada reunião e acompanhamento de luz. Parabéns, irmão. Fibromialgia tem a ver com a espiritualidade? Sim, claro, é uma doença psicossomática. Tem que abrir a frequência para ver o que está acontecendo ali. O que a pessoa andou aprontando lá atrás, que está hoje manifestando esse sintoma da fibromialgia. Não é mesmo? Fibromialgia tem a ver com a mediunidade? Pode ser que sim, mas pode ser que tenha quadros aí a ser acessado, que precisa ser trabalhado, e não necessariamente a mediunidade, tá? Então, pessoal, agradeço muito. Na próxima sexta-feira, nós vamos estar aqui contando um caso que nós atendemos, né? Aliás, eu até mudei. Eu vou, como eu estou seguindo aqui este livreto aqui, que elaborado pelo Celso Nunes, né? Juntamente com sua esposa Marinês, eu vou então contar um caso que ele atendeu. Ele, né? O Celso Nunes, juntamente com a sua esposa Maria Inês. Ele atendeu, e claro, tinha também mais duplas de trabalhos nesse atendimento. Então, eu vou contar um caso aqui de uma paciente que chegou, já tinha ido a vários médicos, e apesar de não identificado como erisipela, né, os médicos não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Porém, ela sentia dores, e isso a incomodava bastante, até mesmo para andar. Então, nós vamos estar falando sobre este caso aqui na próxima sexta-feira, neste mesmo horário. Então, se você interessou pelo assunto, curta, tá? Aí, e esteja aqui com a gente na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, às 21 horas, para nós poder fazer essa explanação e ajudar a instruir você a lidar melhor com a sua dificuldade. Bem, você talvez não consegue esse livreto pelo fato de não ter sido assim, eu creio que lançado, mas na próxima sessão, né, na próxima palestra, eu vou ver se eu acho o contato dele por aqui, e já vou estar digitando aqui, ó, o e-mail dele para você, né, que interessou nesse livreto, chamado Terapêutica das Personalidades e Mediunidade. Tá? Então, eu vou colocar aqui o e-mail dele, tá bem? Celso, @info. Tem o número 13 e depois .com.br. Então, gente, ele me passou esses livros, esses livrinhos, né, e eu achei interessante, porque ele falou, estude. E aí nós começamos a estudar no grupo e achei importantíssimo compartilhar com vocês também, e tá ali, citei, né, o nome do livreto, né, dessa apostilinha, e o nome dele é Celso Nunes, né? Um grande amigo nosso de outras existências e também reencontrando nesta existência da vida. Bem, pessoal, nós, do grupo de apometria Ramatiz, do Instituto Gease a Mais, deseja a todos vocês um final de ano de muita reflexão, de muita harmonia e de muita compaixão. O planeta está necessitando de pessoas
que fazem, que tentam, que buscam esta harmonia, que reflitam e que tenham compaixão. Que seja, então, um início de ano repleto de amor, de conscientização e prosperidade para todos nós. Um grande abraço em vocês, muita paz e muita luz.